Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um blog. Hoje quero-vos falar sobre toda a problemática que existe em torno da Xbox, em torno da Microsoft abandonar eventualmente a Xbox, pelo menos na Europa ou nos territórios EMEA, África, Europa, e tentar perceber aqui o que é que se está a passar com a estratégia da Microsoft, que parece não ser muito clara. Eu acho que está a haver uma grande confusão, está a haver problemas de comunicação muito graves, não é de agora, já dá um tempo, sobre os planos. O Phil Spencer só aparece para, digamos assim, recolher os louros quando há coisas boas para apresentar, como foi o caso da apresentação do catálogo de jogos durante o verão dos jogos, mas quando as coisas não estão tão esclarecidas, parece que há aqui uma contenção de informação, os anúncios são feitos, que deixam mensagens no ar, enfim. E parece-me que a comunidade também está, a comunidade, a indústria está a interpretar qualquer sinal que a Microsoft dê como uma desistência da sua consola. Na minha opinião, eu acho que a Microsoft não vai desistir da Xbox, nem tão pouco vai desistir na Europa, como se dizem os rumores, não faz sentido nenhum. Ou a Microsoft abandona a consola, ponto final, em todo o território, em todo o mundo, ou então vai continuar a vendê-la. Se vai diminuir os stocks, se vai fazer uma gestão melhor para o número de consolas que fabrica e o número de consolas que vende, isso já é outro assunto. Se calhar vai ser mais difícil encontrar Xbox. De qualquer forma, as consolas estão a empilhar-se nas prateleiras, elas não vendem, mas a culpa de falta de venda da consola é da própria Microsoft, não é propriamente da falta de qualidade da consola. É da falta, sim, de títulos que nos fazem comprar consolas. Eu acho que desde sempre está claro que existe uma coisa chamada os killer apps, aquelas aplicações, aqueles jogos que são essenciais para vender consolas. Ou seja, nós compramos uma consola porque queremos jogar aquele jogo. Normalmente exclusivo, porque se não for exclusivo, então podemos optar por qualquer plataforma, neste caso, não necessariamente uma Xbox. E desde há uns anos para cá, desde que a Microsoft tem apostado no Game Pass, que eu sempre disse que foi... A Microsoft não está interessada em vender consolas. Eu não consigo compreender como é que as pessoas ainda continuam a comentar o facto e a admiração da Microsoft apresentar resultados negativos no que diz respeito a consolas. Eles próprios não querem vender consolas, mas não significa com isso que queiram simplesmente que desapareçam do mercado. A Microsoft convém ter a consola, convém ter a sua própria oferta de hardware para os jogadores. Ou seja, para sincronizar a sua oferta de software com hardware. E isso faz total sentido e acho que qualquer fabricante deveria pensar nesse aspecto. A Sony, obviamente, tem as suas consolas e tem os seus jogos internos, a Nintendo igualmente. A Sega, nos seus velhos tempos, teve software e, obviamente, as consolas. É certo que a história já nos ensinou que, sim, uma fabricante de consolas pode desistir de consolas e continuar com software. A Sega é realmente esse exemplo. Mas não acredito que a Microsoft, todos os investimentos que tenha feito nos estúdios, nos títulos que tem anunciado, seja simplesmente para desistir de vender consolas e apostar na venda de software noutras plataformas. Todo este alarido surgiu recentemente por causa da Microsoft ter anunciado então o lançamento de Game Pass num Fire Stick, ou Fire TV da Amazon, em que basicamente o stick substitui a consola. É treta, não é isso que se trata. O stick abre portas, obviamente, a que qualquer aparelho compatível com o stick tenha acesso à cloud da Microsoft. E não consigo compreender como é que a cloud neste momento já é vista como uma substituição da consola, porque não é. Mesmo que as ligações sejam feitas, há todo um novo mercado, há pessoas que realmente não querem saber de consolas e se tiverem os jogos ali na ponta dos dedos, ligando um comando à televisão e jogar é porreiro, mas isso não é, digamos assim, o núcleo da indústria, não é aquilo que nós, jogadores, que estamos habituados a consumir e a comprar jogos, sejam físicos ou digitais, estamos à espera desse serviço em substituição, seja do que for. Eu pessoalmente não estou interessado nesse serviço, mas elogio o facto de ele existir, ou seja, abrir mais fontes de expansão do catálogo da Microsoft dentro da estratégia que aquilo que a Microsoft quer, que é meter o Game Pass em tudo quanto é dispositivo, porque já temos televisões como a Samsung e a LG com hubs específicos de game que dá acesso direto a este tipo de serviço de Game Cloud. E portanto, não estou a ver a diferença entre a Amazon Fire TV e aquilo que já existe nas televisões compatíveis atualmente, as Android TV, as Smart TVs com acesso a este tipo de serviços de cloud gaming, não só da Microsoft, como outros serviços como a da Nvidia, por exemplo, a Ubisoft Play, etc, etc.
E este alarido faz-me um bocado de confusão, que é as pessoas tentarem descobrir fogo em qualquer sinal de fumo. E eu não vejo aqui qualquer sinal sobre isso. Eu sei, estou atrasado, isto já é um assunto, mas eu também demorei alguns dias para perceber se a Microsoft ia esclarecer um bocadinho esta polémica toda, e também não o fez. Portanto, é um bocado irritante exatamente as coisas não estarem a correr bem, aí a Microsoft não se chegar ao pé da sua base, seja grande ou pequena, de fãs, de utilizadores da Xbox, e assegurá-los e dizer não se preocupem, que vamos continuar obviamente a apostar no hardware. E portanto eu acredito que isso venha a acontecer, até porque a Microsoft já anunciou que está a fazer novo hardware para o final do ano. Especula-se que seja uma consola portátil, e eu penso que seja a direção refrescante da consola, porque apesar de termos uma Nintendo Switch que abriu portas a este novo conceito de consolas portáteis no PC, e temos uma sucessora já a caminho no próximo ano, um bocado mais poderosa, mas não muito poderosa, a Microsoft pode perfeitamente preencher aquilo que o PC tem vindo a fazer no domínio do gaming. Ou seja, existem as consolas poderosas no mercado e existe o PC Gaming, e nas portáteis de PC já começa a haver boas consolas da Lenovo, da Asus, outros fabricantes que estão a ver, e a Microsoft seria mais um player privilegiado dentro da mesma estratégia que faz com, por exemplo, os computadores. A Microsoft não é porque não vende nada dos seus computadores, dos seus Surface, que deixa de vender Surface, que ainda agora anunciaram novos Surface Pros, computadores bons, mas que não vendem nada em relação aos competidores como a Asus, como a Lenovo, como outros fabricantes. A Microsoft está interessada, obviamente, é que todos os computadores utilizem o Windows, e isso é o objetivo principal. E aqui é um bocadinho semelhante, é Game Pass em todo lado. Imaginem o Game Pass como um Windows. Quanto mais aparelhos houver, quanto mais formas de aceder ao Game Pass houver, melhor, incluindo os seus Xbox, os seus Surface. Estão a ver a comparação? E portanto, venda mais ou menos, a Microsoft está-se a memorizar se neste momento é a consola mais vendida ou não. Sabemos que a consola existe, a consola é muito poderosa, é tão boa como a PlayStation 5, obviamente isso é discutível por cada um. O que interessa obviamente é os conteúdos, e os conteúdos, pelo menos no que diz respeito a third parties, ainda não vi nenhum estúdio dizer que vai deixar de fabricar ou de produzir jogos para a Xbox em detrimento da PlayStation 5. Portanto, jogos third party, que é a maior porcentagem de jogos que existem na indústria, mal de nós estivéssemos só à espera dos exclusivos da Sony ou da Microsoft, saem nas duas consolas. Portanto, não é uma questão, é uma questão de opção. Qual é o ecossistema que se sente melhor? Qual é a consola em que mais amigos estão ligados a si para trocarem jogos, no que diz respeito a ligações multiplayer? Trocar jogos hoje em dia já não existe com o digital, mas percebem o que eu quero dizer. E então, Game Pass vai continuar a existir. Está a haver polémicas novamente por causa do aumento dos preços. Obviamente que não é positivo um aumento, seja daquilo que for, mas obviamente tem que haver atualizações de preços. Eu sei que nos Estados Unidos a FTC, portanto o regulador da concorrência, que tem um bife com a Microsoft desde que anunciou a compra da Activision, que foram os principais a querer bloquear esse negócio, e nunca engoliram o facto de a Microsoft ter superado as autorizações de tribunal, etc. Eles voltaram à carga agora a dizer que a Microsoft tirou qualidade aos serviços, portanto, eliminou aquilo que era considerado o Xbox Live, portanto, para um serviço mais básico, custa mais barato, mas também não oferece jogos no dia 1, e portanto diz que há quebras daquilo que foi prometido quando foi o anúncio da compra da Activision, e a Microsoft voltou atrás. Eu até consigo dar razão à FTC se a Microsoft disse que não ia aumentar preços, sobretudo com a possibilidade de lançar o Call of Duty no Game Pass dia 1, e logo a seguir ao anúncio houve alterações de preços, aproveitando obviamente a euforia em torno do Call of Duty no Game Pass. Houve aqui obviamente uma manobra da Microsoft um bocadinho manhosa, digamos assim, e obviamente que explotou a ira da FTC nos Estados Unidos, e acho que tem razão nesse aspecto. Portanto, acho que a Microsoft deveria lá está, mais uma vez, trabalhar melhor os timings com que anuncia as coisas, com que faz as alterações de serviços, porque depois, obviamente, que isto tudo junto cria aqui um caldeirão de situações desnecessárias para a Microsoft. Eu acho que neste momento está tudo um bocadinho na mesma. Vamos continuar a ter consolas Xbox no mercado, vamos continuar a ter os jogos Game Pass no mercado no dia 1,
pelo menos os exclusivos da Microsoft e outros que entretanto têm chegado constantemente, vamos ter que pagar um bocadinho mais caro para aceder a esse serviço, que, malta, diga-se de passagem, um aumento não é grande aumento. Obviamente, se fizermos as contas ao final do ano, é um aumento expressivo, mas não é algo que, entre escolher jogar Call of Duty no Game Pass sem pagar pelo jogo a full price, ou comprar o jogo versão digital, que se calhar não ganham quase nada em relação à oferta que vai haver no Game Pass. Há que ponderar aqui muitos jogadores que vão aceder ao Game Pass pela primeira vez por causa do Call of Duty, e é aí que vamos perceber então a força que vai ter o Call of Duty no Game Pass ou não. Portanto, isto só para concluir, e eu acho que não tenho aqui nada de mais a assinalar em relação a isto. Eu acho que está a haver uma tempestade num copo d'água em relação a isto do Fire Stick da Amazon, que fez com que, ai meu Deus, a Microsoft está a desistir das consolas Xbox. Eu acho que isso é tudo treta, a meu ver. Acho que vai continuar, a não ser que a Microsoft anunciou de uma vez por todas que vai desistir, ou qual é que é os planos para a consola. Eu penso que neste momento está tudo na mesma, e pelo contrário vamos ter no final do ano o anúncio de um hardware qualquer que ainda estamos para perceber qual é. Eu aposto as minhas fichas, obviamente, numa consola portátil. Tivemos agora uma remodelação da Xbox Series X digital, e portanto não faz sentido neste momento haver uma consola Pro, digamos assim. Se calhar era a alternativa, uma Xbox Pro ou uma portátil. Eu apostaria mais, era mais tchanã e mais único em relação à Sony ter uma consola portátil do que propriamente outra consola doméstica. Portanto, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês acreditam ou não que a Microsoft vai desistir das consolas, pelo menos no território europeu, como se anda a dizer, o que não faz sentido nenhum, estar a cortar território, digamos assim, potencial de vendas, por muito poucas que sejam à consola. Pode haver um ajuste, uma diminuição na oferta, provavelmente a distribuição das consolas terá que ser feita de uma forma melhor, e isso acho que devia ser feito por toda a gente, por todas as empresas. Mas digam nos comentários o que é que vocês acham. Não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço.